como nós construímos, né, o mapa conceitual da chegada dos portugueses à Índia, da chegada dos portugueses à China. Hoje, então, nós vamos construir o mapa conceitual da chegada dos portugueses ao Japão. Depois da prof terminar aqui, a prof vai salvar em PDF e na quarta-feira eu envio junto com o clipe e no e-mail de vocês, tá bom? Daí vocês conseguem acessar e quem quiser imprimir pode imprimir, quem preferir copiar, copia no caderno, certo? No Japão, então, os portugueses vão chegar em 1543, tá? Um pouco depois, né? O que eles vão encontrar no Japão? Eles vão encontrar um território dividido, né, internamente. Por que esse território está bastante dividido? Tá? Porque existia um grupo de senhores de terra, grandes proprietários de terra, conhecido como daimos, né? E esses grandes proprietários de terra, eles estavam lutando entre si por domínios de mais territórios, tá? E em razão disso, deles quererem mais territórios, eles estavam em guerra, né? Eles tinham exércitos de samurais, que eram nobres guerreiros japoneses que passavam por longos treinamentos, e esses exércitos de samurais estavam brigando entre si, né? É uma questão bem parecida com o feudalismo, né? Eles tinham grandes extensões de terra e tinham os nobres como guerreiros que defendiam essas terras. Eles estavam disputando entre si por novos territórios, tá? Só que quem tinha o poder nesse período no Japão era o imperador, né? Existia um imperador no Japão. Ele não estava dividido em pequenos feudos como na Europa, né? Mas ele tinha esse imperador que deveria unificar esse poder. E quem apoiava o imperador na manutenção do poder eram os shoguns, que eram a maior autoridade militar da época. Só que o imperador e os shoguns não estavam conseguindo conter essa guerra, né? Então o Japão, né, estava em guerra, né? Estava disputando por território e os portugueses se aproveitam dessa situação, né? Eles se aproveitam de toda essa situação para estabelecer comércio, certo? Eles se aproveitam dessa divisão desse território para estabelecer o comércio lá e para comercializar principalmente armas de fogo, certo? Os mosquetes. Então, aqui a prof trouxe uma imagem do mosquete. Ó, vou deixar ele maior, depois eu diminuo para a gente colocar ali. O que vai interessar, então, esses daimos são as armas de fogo, tá? E o que nós temos aqui, o mosquete. Eu vou diminuir para ele se encaixar um pouquinho melhor aqui. Eu deixei ele grandinho para vocês verem. Deixa eu dar só uma abertura de novo para vocês entenderem o que é o mosquete. Ele é uma arma que é abastecida pelo cano, né? Eles colocam pólvora, né? E um material que vai explodir no cano. Cada abastecida dá um tiro só, né? E aqui na frente ele tem uma espécie de uma espada, né? Para o soldado se defender. Caso ele dê o tiro e seja atacado, ele consegue se defender com a espada do mosquete. Na época, ele era extremamente inovador, tá? E ele foi usado até o século XVII, né? Ele foi usado por um longo período, até ele ser substituído por outros tipos de arma, tá bom? Nas guerras, principalmente. Então, essas armas de fogo que os japoneses não desenvolviam no seu território, elas interessavam muito aos senhores feudais, tá? Que eram os mosquetes. Eles interessavam demais aos senhores feudais. E aqueles exércitos de samurais que levavam anos para ser treinados, eles passaram a ser derrotados por essas armas de fogo, certo? O que eles começam a fazer de relação comercial, então? Eles conseguem se estabelecer comercialmente no Japão, tá? Quais são as relações comerciais? Eles levam armas de fogo para o Japão e, em troca disso, eles levam prata japonesa para trocar por especiarias na Índia, né? Então, eles viajavam com os navios cheios de armas de fogo para o Japão,
No caminho de volta, eles passavam pela Índia e a prata que eles negociavam no Japão, eles trocavam por especiarias na Índia, tá? Além disso, eles também levavam cobre. O cobre também era levado para a Índia para fazer negociações com as especiarias e ele era usado para a construção dos navios portugueses. Além disso, eles negociavam também porcelana, a laca, que é uma espécie de gominha que sai das árvores, né, de seiva que sai das árvores, em especial lá no Oriente, né, existe essa seiva. Então, eles levavam também esse material para Portugal, certo? Além disso, os jesuítas ganham autorização para se estabelecer, né, no Japão, criar comunidades católicas, e eles ganham autorização para se estabelecer principalmente em Nagasaki, né? Temos uma comunidade católica bastante grande lá, mas ela vai sofrer alguns problemas depois, tá bom? Só que no século XVII, né, existia toda essa relação comercial. Se vocês olharem lá no início do livro de vocês, tem uma imagem das mercadorias sendo carregadas e descarregadas no porto do Japão, tá? Mas acontece que no século XVII, tá? Mais exatamente em 1635, tá? O shogunato, né, no século XVII, ele se instala. O que é o shogunato? É o governo desses caras aqui, ó, que eram autoridade militar do imperador. Eles ganham muito poder por causa dessa guerra aqui no período dos daimos, e eles ganham esse poder local, e aí sim eles criam o que é conhecido como o feudalismo japonês, né? Eles se estabelecem em grandes espaços de terra, eles mesmos cobram impostos, e o imperador, nesse momento aqui do shogunato, ele passa a ser uma figura meramente religiosa, ele não é mais uma figura política. Quem é a figura política que edita leis e que determina como o que vai acontecer no seu território são os shoguns, tá? Esse shogun, tá, no shogunato de Tokugawa, o cristianismo é perseguido, né? O cristianismo é proibido e os cristãos são perseguidos. Lá no livro de vocês, na página 29, tem uma cena de uma pintura, né? Que se chama Os Mártires de Nagasaki. Tá? Os padres foram crucificados, inclusive tem muitos mártires desses que são santos da igreja hoje, né? Porque eles passaram por essa perseguição e foram mortos, né, em nome da religião. Então, eles são perseguidos, e o Tokugawa, né, cria esta lei aqui, que se chama Edito Sakoku. Deixa eu só mudar aqui que a prof digitou errado, só um pouquinho. Eu achei meio estranho este aqui, peraí. Isso, Edito Sakoku, tá? Ele é uma lei que fecha os portos do Japão. O Japão, ele se fecha para o resto do mundo e por um período muito longo, tá? Esse fechamento do Japão, ele vai durar até o período da era industrial, para vocês terem uma ideia, que é no século XVIII, né? Então, ele vai ficar fechado por mais de 100 anos para o resto do mundo. Ele proíbe, né, os japoneses de comercializarem com qualquer grupo de comerciante de fora do Japão, né? Os portos são fechados, certo? Lembrando que vou mandar o PDF desta imagem aqui para vocês, tá? Mas vocês têm duas opções, vocês podem imprimi-lo ou vocês podem copiá-lo no caderno, tá bom? E vou deixar no clipe, então, na sequência,
as atividades que vocês vão realizar na aula de hoje. Um abração, até mais, até segunda.